Quer aprender a dimensionar um disjuntor geral e ainda criar um quadro de cargas com diagrama unifilar, tudo de forma automática? Então esse vídeo foi feito para você, pois vamos mostrar tudo passo a passo. Então se liga! Dimensionar um disjuntor geral é uma tarefa relativamente simples, mas precisamos observar alguns detalhes. Quando dimensionamos um disjuntor de circuito, nos baseamos na carga total dele. Por exemplo, se eu tenho 7 tomadas em um circuito 220 volts, uma cozinha, e considerei 600 VA para 2 tomadas e 100 VA para o restante, como indica a norma, temos um total de 1.700 VA e usamos esse valor de potência para o cálculo, dividindo 1.700 VA pela tensão de 220 volts, encontrando a corrente. Esse é o valor que conhecemos como corrente de projeto. Agora precisamos atender a seguinte condição: IB deve ser menor ou igual a IN, que deve ser menor ou igual a IZ, onde IN é a corrente nominal do disjuntor e IZ é a capacidade de corrente do condutor nas condições previstas na instalação. Temos vídeos sobre isso aqui no canal. Além disso, precisamos considerar outros fatores da NBR 5410, como agrupamento, temperatura, precisamos verificar a maneira como o cabo está instalado, respeitar as seções mínimas e ainda verificar a queda de tensão. Eu vou apresentar agora uma maneira simples de calcular condutor e disjuntor, atendendo a todos esses critérios de forma simples e rápida com a calculadora elétrica Guru. Muito bem, pessoal, a primeira vez que você utilizar a sua calculadora elétrica, é esse visual aqui que você vai encontrar. O que interessa para a gente está nessa parte aqui, onde eu vou encontrar os cálculos que ela faz. Podemos encontrar aqui cálculos de triângulo de potências, correção de fator de potência, dimensionamento de disjuntor geral, dimensionamento de cabo elétrico, que apesar do nome, dimensiona também disjuntores, essa aqui é essa parte que nós vamos utilizar, e uma calculadora de queda de tensão também. Inicialmente, é interessante você clicar aqui em configurações e vai abrir essa tela aqui. Nessa tela você vai cadastrar disjuntores e tensões. Pode ser que quando você utilizar a primeira vez, tenha disjuntores aqui que não são comerciais, por exemplo de 75. Basta você adicionar ou apagar qualquer um deles. E as tensões também, você pode retirar tensões que tem aqui ou colocar tensões de acordo com a sua necessidade. Feito isso, você está pronto para fazer um cálculo. Então vamos abrir aqui a parte de dimensionamento de cabos elétricos e o visual é esse. Eu tenho que entrar primeiro aqui com a corrente, vou entrar com alguns dados do meu circuito. Nós vimos lá no nosso caso que eu tenho 1.700 VA em 220 volts. Eu já sei que eu vou ter 7,27 amperes de corrente. Caso você não tenha o valor ainda, você pode clicar aqui nessa calculadora e entrar com valores de potência e tensão e encontrar a sua corrente. Agora eu preciso começar a colocar os dados do projeto, todas as informações de como que esses condutores estão instalados nesse circuito. E a gente vai começar a ver os critérios para atender a NBR 5410. Por exemplo, seção mínima. Isso aqui é uma tabela da NBR 5410, ela é totalmente clicável, eu posso escolher os itens aqui. Aqui eu vou encontrar, por exemplo, condutores e cabos isolados, circuitos de força, é o cabo 2,5 milímetros, é o mínimo. Então aqui eu clicando eu vou atender a essa condição da NBR 5410. Nosso circuito é um circuito de força porque é um circuito de tomadas. Então já colocou o valor aqui. Agora eu vou entrar com método de referência. No método de referência a gente vai encontrar vários, todos da NBR 5410 aqui, totalmente clicáveis também. Eu vou clicar aqui em B1, que seria o eletroduto embutido em alvenaria. Põe seleção, já está aqui também meu método. Agora nós vamos ao número de condutores carregados, não confundir com o número de circuitos. Mesma coisa, abre uma tabela da NBR 5410, no nosso caso 2 fases sem neutro, vou marcar aqui, são apenas 2 condutores carregados. Seleciono, já está aqui a informação. Agora vamos colocar o tipo de isolação do cabo, vamos considerar que é PVC. Vamos partir agora para os fatores de agrupamento e de temperatura. Se eu não utilizar o fator, eu não vou marcar aqui. Como eu vou utilizar, eu vou marcar aqui e vou colocar. Como eu tenho, vou imaginar que eu tenho o meu circuito e mais um no eletroduto, então são 2 circuitos. E vou usar também o fator de temperatura, apenas para teste. Temperatura ambiente, o cabo não está, o eletroduto não está no solo. Eu vou colocar aqui 40 graus. Agora vou entrar na parte de queda de tensão. Está aqui a parte para eu selecionar, usar queda de tensão. Eu tenho que calcular também por queda de tensão. Pode ser que pela corrente aqui dê um valor, mas por queda de tensão dê outro valor de cabo. Então eu vou colocar aqui minha tensão 220 bifásico. Vamos colocar uma distância aqui de 20 metros. Vou colocar minha queda de tensão de 4% e meu fator de potência, como é um circuito de tomadas, eu vou pôr 0,95. É uma boa prática colocar esse número. Eu não colocaria 1 porque não é um circuito totalmente resistivo. Então aqui eu tenho todas as informações do circuito e agora eu vou clicar em calcular.
Quando eu clico em calcular, olha o que aconteceu. Ele já me deu aqui um disjuntor de 10 amperes e um condutor de 2,5 milímetros quadrados. Só para efeito de demonstração, vamos exagerar aqui essa distância. Por exemplo, se eu tivesse uma distância de 200 metros e mandar calcular, pode ver que ele já mudou a seção do cabo. Então ele vai mudar de acordo com os parâmetros que você colocar aqui. Eu vou voltar para os meus 20 metros, vou voltar para a condição que eu tinha inicialmente e agora eu vou clicar aqui, ó, em inserir. Quando eu clico em inserir, eu vou ter essa parte aqui que vai me indicar toda a memória de cálculo para que eu possa passar para o meu cliente. A grande vantagem de você utilizar a calculadora elétrica é que além dela calcular tudo para você, ela vai te entregar essa lista completa, onde você vai ver aqui todas as informações do seu circuito e as informações que te levaram a chegar naquele valor para o condutor e também para o disjuntor. É assim que você vai conseguir dimensionar seus circuitos elétricos com essa planilha. Para um disjuntor geral, a situação é um pouco diferente, pois não podemos considerar a carga total. Imagine somarmos todas as potências de tomadas, chuveiros, micro-ondas, ferro de passar, como se tudo funcionasse ao mesmo tempo. Teríamos um valor absurdo de potência e corrente e precisaríamos de cabos com seções muito grandes, além de disjuntores com capacidade de corrente também elevadas. Para dimensionamento de um disjuntor geral, precisamos montar o que é conhecido como quadro de cargas, onde vamos inserir todas as potências e tensões dos nossos equipamentos ou circuitos. Precisamos do quadro de cargas para dividir as potências entre as fases, buscando o equilíbrio das correntes. E como não vamos considerar a potência total, precisamos utilizar o fator de demanda, que já detalhamos em um vídeo aqui no canal. Eu vou deixar um card na tela. O fator de demanda é algo que deve ser analisado caso a caso. E as normas de distribuição das concessionárias, que você adquire gratuitamente na internet, podem te ajudar. Vamos ver um exemplo com a norma da CEMIG, concessionária aqui de Minas Gerais. Se uma residência tem 3 chuveiros de 5.500 watts, eu não vou considerar 16.500 watts de potência. Vou aplicar o fator de demanda de 84%, ou seja, estou considerando que os 3 chuveiros não serão utilizados ao mesmo tempo. Mas veja que se fosse uma academia, certamente o cenário muda e a possibilidade de todos os chuveiros serem usados ao mesmo tempo é muito grande. Com esse exemplo ficou claro que o fator de demanda é variável e deve ser analisado caso a caso. Lembrando que existem fatores para chuveiros, tomadas, motores, iluminação, instalações comerciais e muitos outros. Agora que já falamos sobre o fator de demanda, podemos ver como ficaria o nosso quadro de cargas. Você pode fazer o seu da maneira que quiser, mas ter planilhas ou aplicativos que façam isso por você ajuda bastante. Eu vou te mostrar agora passo a passo como utilizar a planilha de quadro de cargas da Guru, que além de balancear fases, possibilita a aplicação do fator de demanda, fornecem o diagrama unifilado do quadro de distribuição e, em conjunto com a calculadora elétrica, calculam os condutores e os disjuntores. Tudo em um visual amigável e de fácil compreensão. Essas não são apenas simples planilhas, são verdadeiras ferramentas que vão te ajudar a tornar o trabalho mais rápido, seguro e profissional. Assista o vídeo até o final, pois eu vou te dar detalhes de como adquirir as planilhas com um super desconto. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar seu like. Siga a Eletricity também nas redes sociais, Facebook, Instagram e TikTok. Vamos ver agora como funciona a planilha de quadro de cargas. Quando você clicar a primeira vez, esse é o visual que você vai encontrar. Você já vai encontrar circuitos já lançados, não se preocupe com isso, você pode limpar completamente os dados aqui ou alterar os mesmos circuitos existentes, eu vou mostrar como você vai fazer isso. Só que a primeira coisa que você deve fazer é vir aqui em configurações, dados da empresa, para você colocar os dados da sua empresa e inclusive mudar a logo, você pode colocar a logo da sua empresa aqui. Ainda em configurações tem os dados do projeto, que são os dados do seu cliente, para quem você vai entregar esse projeto, vai ficar com um aspecto muito mais profissional. E aqui as tensões, você consegue mexer nas tensões que você vai trabalhar com ela, cadastrar as tensões com que você vai trabalhar. Vou voltar agora para a nossa parte de circuitos. E a outra parte importante, que diz respeito à configuração, que você deve mexer antes de começar a trabalhar com a planilha, é essa parte aqui, ó. Aqui a gente vai encontrar duas informações importantes, que é o número de fases com que eu vou trabalhar, que são 3, 2 ou 1, de acordo com o seu circuito, e o tipo de balanceamento, que pode ser feito por corrente ou potência. Como eu vou estar mexendo primeiro com trifásico, eu vou deixar em potência. Você não pode fazer o balanceamento por corrente em circuito trifásico. Só pode fazer isso se for 2 fases ou fase neutro. Aí você pode mudar aqui, depois eu vou mostrar como funciona. Então já está totalmente cadastrado aqui as 3 fases e a potência. Vamos agora para a nossa planilha. Como eu falei, eu já tenho alguns valores aqui definidos, já estão lançados, vou alterar esse primeiro para mostrar como funciona. Você vai trabalhar muito com esses 3 ícones aqui, ó. Um para adicionar, um para editar e um para retirar a linha de circuito que está aqui.
Como eu não vou adicionar, eu vou editar, vou clicar aqui. O que vai aparecer para você, caso você clique em adicionar, é a mesma tela. A única coisa que eu vou fazer aqui, vou mudar o nome do meu circuito, eu vou colocar aqui um circuito de chuveiro. Agora eu vou começar a colocar os dados desse circuito. Potência, eu vou colocar 5.500, vou colocar uma tensão, vou deixar em 220, fator de potência aqui está 0,56, eu vou colocar 1, porque é um circuito resistivo. Agora nós vamos colocar aqui as informações dos circuitos. O que acontece? Essa planilha não calcula disjuntor e condutor para você. Você deve ir na planilha de cálculo, da calculadora elétrica primeiro, pegar todos os valores, calcular esses circuitos para que você entre com eles aqui. Então eu vou colocar aqui aleatoriamente um condutor de 4 milímetros, vou colocar um disjuntor de 32, vou colocar uma curva C para o disjuntor e vou marcar aqui agora que tipo de equipamento que é. Poderia ser motor, poderia ser uma TUG, nesse caso é uma tomada de uso específica, é um ponto para o chuveiro. Vou marcar que ela é bifásica, isso aqui também é muito importante, isso aqui que vai determinar como vai ser feito o balanceamento. E agora eu vou na parte do que eu quero que apareça no meu diagrama. Eu quero que o meu diagrama mostre o terra, eu quero que ele mostre o neutro e quero que ele mostre o DR, que nesse caso, para o chuveiro, é um DR de 30 mA. Aqui eu posso também marcar em qual fase eu quero fixar esse chuveiro. Se você não marcar, a planilha faz para você isso automaticamente. Então eu vou clicar aqui agora em editar. Já foi modificado. Eu já tenho aqui meu circuito 1 de chuveiro, a minha potência em watts de 5.500, como é uma carga resistiva, VA e watts são iguais, então eu tenho 5.500 VA, e veja o que a planilha fez, ela dividiu essa potência nas duas fases, que é exatamente o que acontece em um sistema trifásico, onde eu estou utilizando cargas desse tipo aqui, bifásicas. Se fosse trifásica, como esse exemplo que está aqui nessa parte de teste aqui, ó, eu teria uma carga de 3.000, ela estaria dividida nas 3 fases. É assim que o balanceamento é feito. Depois de tudo isso, o que eu tenho aqui embaixo? A soma dessas potências que vai me dar o balanceamento. A gente pode ver que está muito bem balanceado. Você vai poder mexer com isso de acordo com a sua necessidade, fixando em fases que você quiser ou automaticamente para tentar chegar no máximo desse tipo de equilíbrio que eu tenho aqui. Agora, depois que você preencher todos os seus circuitos, você vai ver que você vai ter uma informações de fator de potência, de tensão, dos disjuntores, dos IDRs, você vai vir aqui na parte de relatórios. Quando você clica aqui, ele vai te dar duas possibilidades de relatório. Uma de quadro de cargas e uma de diagrama unifilar. Quando eu clico aqui, ele vai gerar um relatório com esse quadro de cargas que nós temos e vai me dar todas as informações para que eu possa entregar com o meu cliente. Se você tiver preenchido aquelas partes da empresa, da logomarca, vai estar tudo pronto aqui, as informações também do seu cliente. Agora ele me informou o seguinte, veja aqui que eu tenho as potências das 3 fases e aqui ele me informa a porcentagem que eu tenho de diferença entre elas. A gente deve ficar sempre abaixo aí de 10% para ficar um equilíbrio interessante. Aqui ficou muito bem equilibrado, ficou menos de 2% aqui de diferença, então ele já me deu esse percentual. A única coisa que eu preciso fazer é mudar isso aqui, ó. Aqui eu tenho as demandas. Lembra que nós falamos como é que funciona a demanda, que é uma coisa que o profissional pode mudar de acordo com a necessidade? Então, se eu tivesse motor, tomadas de uso específico ou TUG e iluminação, eu vou mudar de acordo com o que eu quiser aqui. Por exemplo, eu poderia pegar tomadas de uso geral e iluminação e fazer a modificação, como aqui. Eu vou em editar demanda, vou pegar essa parte aqui e vou colocar, por exemplo, 70%. Vou colocar 0,7%. Quando eu clico em editar, olha o que a planilha já fez. Ela já considerou essa demanda para mim aqui, já considerou a demanda de tomadas de uso geral e iluminação e já alterou tudo. O que eu preciso fazer? Para que eu calcule depois o meu disjuntor geral, como eu estou em um circuito trifásico, o que vai interessar para mim são esses 3 valores aqui. Eu vou somar esses 3 valores, como eles estão bem equilibrados, e depois eu vou na minha planilha de cálculo e vou utilizar a tensão vezes raiz de 3. No nosso caso aqui, 220, eu vou usar 381. Vou mostrar para vocês isso, como é que vai ficar. Caso eu estivesse utilizando um circuito monofásico ou bifásico, como por exemplo, vou alterar aqui para mostrar como seria. Se eu tivesse apenas monofásico e vou mudar para corrente, ele vai fazer as alterações para mim. Como eu falei anteriormente, nesse caso aqui, eu não precisaria utilizar a potência. Eu já tenho uma corrente, isso facilitaria também na hora de eu calcular o disjuntor geral. Mas lembrando, mais uma vez, eu só posso utilizar esses circuitos bifásicos e monofásicos. Eu voltei nossa planilha para trifásico e coloquei as potências novamente para mostrar outra função interessante. Eu vou entrar agora aqui em relatórios, vou clicar em diagrama unifilar e olha o que vai aparecer para mim. Vai aparecer um desenho completo de tudo aquilo que eu coloquei ali.
Só que você precisa ficar atento em dois detalhes. Ela vai aparecer com isso desatualizado, você vai ter que vir aqui e apagar, porque ela deve estar com alguma configuração anterior, e aqui você vai entrar com alguns dados importantes, que é o número do seu projeto, a data, e vai entrar com algumas características aqui de disjuntores e correntes de curto-circuito. Aqui, evidente que você vai entrar somente depois que você calcular o seu disjuntor geral. Aqui é a questão da corrente do seu DR, né? Então a gente vai colocar aqui 30 mA. Aqui seria a corrente de curto-circuito, corrente dos DPS, perdão, se eu vou utilizar um DPS de 45, de 20 kA. E aqui as outras informações sobre as unidades de potência do meu circuito. Vou mandar desenhar, e é isso aqui que eu vou ter todas as informações que eu preciso. Naquele caso do nosso primeiro circuito, que nós consideramos um disjuntor de 32 e o DR, como eu pedi para ele me mostrar todas essas informações, ele me mostrou o terra, ele me mostrou o DR, todas as informações que eu preciso. E aqui eu vou ter, inclusive, o disjuntor geral e a parte de onde vem este circuito para cá. Fica esse tipo de configuração, bem profissional, um trabalho muito bacana, muito interessante para você mostrar para o seu cliente. É assim que funciona a planilha de quadro de cargas da Guru. Voltando agora para a nossa calculadora elétrica, nós conseguimos calcular o disjuntor geral daquele quadro de cargas. Vou voltar na mesma aba aqui. Eu vou utilizar a parte de dimensionar cabos elétricos, porque ela é mais completa, vai utilizar queda de tensão, todas as informações que eu preciso. Aqui eu vou entrar com o valor de corrente. Como eu falei, no caso de trifásico, eu somei aquelas potências do meu quadro de cargas e dividi por 220 vezes raiz de 3, dividi por 381. Então eu já sei qual que é a minha corrente. Minha corrente é de 171 amperes. Agora eu vou continuar entrando com todas as informações aqui. Por exemplo, a seção mínima, que é 2,5. Vou pegar o método de referência. Esse método vai ser o D. Vai ser um método que eu estou utilizando agora. É o eletroduto enterrado no solo. Está aqui, vou utilizar o método D. O número de condutores, vamos imaginar que eu tenho um sistema trifásico, né? Trifásico com neutro, aqui ó, trifásico com neutro. Vou considerar 3 condutores carregados. Vou considerar agora EPR XLPE, porque eu estou em eletroduto enterrado no solo. Eu não vou utilizar esse fator aqui de agrupamento, porque o circuito está sozinho nesse local. E vou utilizar aqui a temperatura do solo, vou mudar. Vou usar esse fator e vou marcar a temperatura do solo aqui, vou colocar 35 graus, só para efeito de cálculo mesmo. Queda de tensão, a tensão, vou colocar aqui 220 volts trifásico, a queda de tensão, vou colocar aqui de 3%, e a minha distância, eu vou colocar que meu padrão está 30 metros de distância aqui da minha residência. O fator de potência, eu vou colocar também 0,95. Agora eu vou mandar calcular. Ele deu um disjuntor de 175 amperes e me deu um condutor de 95 milímetros quadrados. Se eu clicar aqui também em inserir, eu vou ter todas essas informações, toda a base de cálculos para passar para o meu cliente. Caso eu tivesse tensões ou condições diferentes, eu vou alimentando essa aba de acordo com a minha necessidade. É assim que funciona a calculadora elétrica. Então, gostaram das planilhas desenvolvidas pelo pessoal da Guru? É ou não é um excelente investimento? Para adquirir, basta clicar nos links que eu vou deixar na descrição desse vídeo e aproveitar o super cupom de desconto que a equipe Guru e nós do canal Electricity preparamos especialmente para vocês. No link você será direcionado para a plataforma, onde poderá selecionar o produto e a forma de pagamento. Utilizando o cupom ELT10, tudo maiúsculo, você terá 10% de desconto na aquisição das planilhas. Agora só depende de você. Quer dimensionar quadros elétricos e ainda calcular disjuntores e condutores de forma simples e rápida? Então não perca essa oportunidade. E as novidades não param aqui. A Electricity, em conjunto com a equipe da Guru, está desenvolvendo novas planilhas e mais recursos para os modelos já disponíveis. Você também pode nos ajudar com sugestões de recursos e novas planilhas para facilitar cada dia mais a vida do eletricista. Até a próxima!